A paz do Senhor, queridas. Amém. Bom é estarmos aqui na presença do Senhor, diante da grandeza do nosso Deus, para mais este momento lindo, o qual o Senhor nos presenteou. Uma oportunidade linda. Eu sempre digo que quando as mulheres têm a oportunidade de estar reunidas, devem aproveitar sempre esta oportunidade, porque oportunidades vêm e passam. Mas você foi escolhida para estar aqui nesta noite e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Queira estar assentadas. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Lídia, que é a nossa representante no Brasil, né? No Brasil, representa aí a Assembleia de Deus, parte feminina, e está aí fazendo um excelente trabalho. E nós louvamos a Deus pela tua vida, que Deus continue usando poderosamente o seu ministério, o seu esposo e família. Bom receber a irmã Lucena, companheira de caminhada, vizinha, gaúcha, e a gente já tem uma comunhão muito gostosa e sempre estamos por perto. Uma alegria estar com a Maria Helena, que também é a nossa segunda coordenadora do INCEL, da UEMADESCP, trabalhamos juntas. E eu louvo a Deus por essa mulher valente, corajosa, destemida, que tem feito um trabalho com excelência. E o nome do Senhor tem sido glorificado através dela. Também as demais pastoras, cantoras, obreiras que estão conosco. Irmã Sônia Montanha, nossa conselheira, uma mulher de Deus também, que nos acompanha há muitos anos e muito aprendemos com ela. E louvamos a Deus. Queridas, que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. É claro que diante de uma responsabilidade muito grande nesta noite, de trazer uma palavra, mas estamos aqui debaixo da graça do Senhor, na dependência dEle, e trazendo uma palavra, quem sabe, de aconselhamento, né, aos nossos corações, e que o amado Espírito Santo possa estar conduzindo e fazendo a obra que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Todas são bem-vindas e é bom estar com vocês. Quantas mulheres que estão aqui, que são esposas de obreiros, casada com diácono, presbítero, dirigente, congregação, pastor, evangelista, enfim, você está aí na liderança. Todas estão? Uau! Amém. Que bom que vocês fazem parte, né, deste ministério e são mulheres escolhidas. Queridas, abra a tua Bíblia para nós lermos apenas um versículo. Nós temos um tempo para falar e queremos estar dentro do tempo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 11, foi o versículo que eu escolhi para estar aqui também, deixando para os nossos corações. 1 Timóteo 3 e 11, da carta de Paulo a Timóteo. A palavra diz assim, pode ficar sentadas mesmo, queridas. Da mesma sorte que as mulheres sejam honestas, não maldicentes, sóbrias e fiéis em tudo. Todas aí eu creio que tem também a sua apostila, né? O seu caderninho que receberam. E nós vamos estar falando sobre o caráter de Cristo na vida da esposa de obreiro. Mas antes de entrarmos aqui na reflexão, na palavra, eu gostaria que você lesse comigo a primeira parte, como uma introdução, ou como um pensamento que eu gostaria de ler com vocês. Está aí no seu livrinho, eu só não lembro a página, qual o número da página, mas todas 59, tá? Essa primeira parte eu gostaria de ler com vocês. Escutem bem, queridas. Eu penso, pelo menos para mim foi, só essa escrita aqui já foi uma mensagem ao meu coração. Só essa escrita aqui, esse pensamento aqui, o Senhor já falou comigo. Diz assim: a confidencialidade, sobriedade, lealdade, fidelidade, sempre serão a beleza espiritual na vida de uma mulher, e muito especialmente sendo ela esposa de obreiro. Uma flor
tem suas próprias características, em um processo desde a semente até se tornar uma bela flor no seu desabrochamento. Tudo isso não se dá de um dia, precisa de todo um cuidado, desde a plantação da semente, o cuidado de ser regada, o clima, a luz solar e outros. Assim nós, mulheres, esposas de obreiros, mulheres cristãs, precisamos ser regadas pelo querido Espírito Santo, pelo sol da justiça, nosso bondoso Jesus Cristo, e pelos nutrientes poderosos da palavra de Deus. Caráter é a soma dos princípios que carregamos conosco e que norteiam as nossas decisões e escolhas na vida. São os atributos intelectuais e morais que nos definem como mulheres esposas de obreiro. Isso falou muito forte ao meu coração. E realmente, para que nós venhamos ser mulheres que fazem a diferença nos dias de hoje, mulheres comprometidas com Deus, nós precisamos realmente ser regadas diariamente pela presença do amado Jesus, pela palavra de Deus que deve nos conduzir e pela presença gloriosa do amado Espírito Santo. Não tem como o nosso caráter ser um caráter realmente certo, íntegro, se não tivermos esses requisitos na nossa vida. Palavra de Deus, Jesus no coração e a presença do amado Espírito Santo. Queridas, o primeiro ponto que nós colocamos aqui é que o nosso caráter, ele tem que ser forjado, modelado como o de Cristo. Caráter é sinônimo de personalidade. Quando eu falo de um caráter modelado, forjado, é como se nós colocássemos algo numa forma para fazermos uma cópia. Só que esta cópia, esta forma, nós precisamos ser semelhante ao original. Caráter forjado é isso. É como se o oleiro amado, Jesus Cristo, nos colocasse numa forma, trabalhasse, amassasse, modelasse, para que nós viéssemos ser semelhante à forma original. E quem é o nosso modelo? De quem que nós precisamos ser igual, ser parecidos e ser imitadores? É de Jesus Cristo. Então, queridas, o nosso caráter realmente precisa ser modelado, forjado, para que nós venhamos ser parecidas com Cristo. Caráter é um conjunto de características, de traços, que revelam a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de reagir. E nós precisamos mais do que nunca buscar no Senhor, para que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações venham ser parecidas com a de Jesus. É forte isso, é sério isso. Quando a gente começa a pensar no caráter, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a ler sobre isso, a gente vê que realmente é sério. E não tem outro meio, não tem outro método, não tem outro caminho, se não for esse. Entrar na forma, ser modelado, para que venhamos ser semelhante ao único que foi perfeito e termos o caráter de Cristo. Queridas, o caráter de Cristo em nossas vidas, ele é inegociável. Nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Jesus. Ele vive em nós. E nós não podemos negociar
a nossa postura de cristã, desde o momento que eu e você aceitamos Jesus, desde o momento que nós recebemos Ele no nosso coração, realmente nós precisamos permitir que Ele venha nos moldar, nos modelar, trabalhar, e nós temos que ser parecida com Ele, e não podemos permitir que nada venha roubar esta preciosidade de sermos mulheres parecidas com Cristo. É inegociável. Não podemos vender, não podemos esquecer, não podemos negociar. Vocês lembram da passagem bíblica de 1 Reis? Quando o rei Acabe ficou de olho na vinha de Nabote? Era bela, chamava atenção, era bonita. E ele tentou negociar, tentou comprar. Mas Nabote era um homem de caráter. Ele disse não, é herança. Eu recebi do meu pai. Eu não vendo, eu não troco, eu não negocio. Nós recebemos do Pai, Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Fomos escolhidas por Ele. Então, queridas, não tem como negociar. Não tem como negociar. Não descuide, não deixe de lado, mas tenha realmente o caráter de Cristo na tua vida, nas ações, nas atitudes, na maneira de ser, na maneira de viver. Quantas vezes a gente ouve histórias, comentários, pessoas que às vezes dizem assim, fulano tem um mau caráter. Não tem um caráter sério, sincero. Não tem personalidade. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E o nosso desejo, queridas, é que dia após dia o nosso caráter venha a ser forjado, formado. Que todos os dias nós venhamos estar na forma para sermos igual, parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amadas, permita-se ser modelada diariamente pela palavra de Deus, pela presença do Senhor Jesus, e não negocie as verdades, não negocie a tua conduta, não negocie a tua postura de mulher de Deus, de esposa ideal, de mulher convertida, de mulher transformada, mas que você possa, todos os dias, revelar o caráter de Cristo. Queridas, nós precisamos permitir que o amado Espírito Santo, diariamente, venha trabalhar nas nossas vidas, tirando as tortuosidades, tirando aquilo que muitas vezes está impedindo que a obra do Senhor seja perfeita. Às vezes dói um pouquinho o trabalhar de Deus nas nossas vidas, o moldar do Espírito Santo em nós. Mas nós precisamos permitir que essas tortuosidades venham sair, para que venhamos ser este vaso perfeito, lindo, que realmente venhamos inspirar outros através da presença do Senhor nas nossas vidas. Às vezes precisamos renunciar a algumas coisas. Às vezes, queridas, até amizades. Muitas vezes precisamos até renunciar a alguma amizade, porque aquele caráter não foi transformado pelo Senhor, a conduta não está agradando ao Senhor. E às vezes dói na gente precisar de repente afastar de alguém que você caminhou junto, que você andou junto, que você esteve junto. Mas às vezes precisa. Quando nós entramos na forma, quando nós vemos que Deus está conosco, trabalhando, moldando, Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele fala, Ele nos mostra. E a gente vê que muitas coisas precisam mudar. Então, às vezes dói, para que as tortuosidades saiam, para que as coisas ruins saiam, para que tudo que não agrada ao Senhor saiam, para que o nosso caráter e a nossa conduta continue sendo
agradável aos olhos do Senhor. O meu compromisso, o teu compromisso, o nosso compromisso é um só, queridas. Agradar aquele que nos chamou. Agradar aquele que nos escolheu. É Ele que nós temos que agradar. Que Ele possa olhar para nós e realmente ver em nós um caráter forjado, moldado, transformado pela presença dEle nas nossas vidas. Queridas, quando nós permitimos que Jesus esteja em nós, o nosso caráter é moldado por Ele, é trabalhado por Ele. A gente faz a diferença onde anda, onde vive, onde trabalha, onde passa. Não precisa eu e você colocar uma plaquinha, eu sou cristã, eu sou mulher de Deus, eu tenho o caráter de Cristo. Não, não. As minhas atitudes, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de adorar o Senhor, o nosso jeito de conviver é com os amigos, o nosso jeito de cuidar da família, vai mostrar que nós somos pessoas de Deus, que nós temos o caráter de Cristo. Quantas vezes eu me pego em situações de igreja, na rua, algum lugar, e conversando com Jesus, e eu digo assim: Senhor, em teus passos, o que tu faria nessa situação? Se fosse tu, Senhor, que estivesse aqui, como tu ia agir, Senhor? Então, queridas, nós precisamos ter o brilho do Espírito Santo, para que os nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, as nossas amigas, a nossa igreja, venha a ser influenciada por nós, pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, que eles possam ver Jesus em nós. Que os nossos vizinhos, as nossas vizinhas não crentes possam ver Jesus em nós e testemunhar. Você tem o brilho de Deus. Eu lembro-me que uma certa feita em Blumenau, eu estava dentro do carro esperando o meu esposo, que tinha ido ao banco resolver algumas coisas. E eu estava com a janela aberta esperando um pouquinho ele ali, no centro de Blumenau. E de repente chega uma cigana na minha janela. E ela chegou ali e disse assim: a senhora quer ver a sorte? Quando ela fez a pergunta, daqui a pouco ela olhou, ela disse assim: não, você não precisa. Você tem um brilho, você tem algo, você não precisa, não precisa. Eu disse: tenho mesmo, eu tenho Jesus. Queridas, é isso. Caráter de Cristo é isso. Aonde eu ando, aonde eu compro, aonde eu vivo, aonde eu vou, eu tenho que ter o caráter de Jesus. Eu sempre digo que se eu vou numa loja, se eu vou negociar, se eu vou comprar, se eu vou em algum lugar, é como se fosse Jesus fazendo, comprando, estando ali. Por isso que nós temos que cuidar muito, vigiar muito. Se fôssemos falar, teríamos tanto que falar nessa área. Mas, queridas, o meu desejo é que o brilho do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja sobre a minha vida. E que todos possam ver em mim, em você, o caráter de Cristo. Aleluia, que venhamos realmente ser representantes dele na terra. O nosso primeiro compromisso, queridas, é com Deus e não com o mundo. Não podemos ter compromisso com o mundo. Vivemos no mundo, mas não podemos ser igual. O nosso compromisso é com Deus. Não importa se o nosso mundo está indo de mal a pior, está de cabeça para baixo, como muitos falam, se há mentira, se há engano, se há tantas coisas ruins. Eu sou de Cristo, eu tenho o caráter de Cristo, o meu compromisso é com Cristo. E eu tenho que representar bem Cristo. Aleluia. Então não esqueça que o nosso compromisso é com Cristo e não com o mundo.
Se eu acredito na palavra de Deus, se eu estou seguindo a Cristo, eu preciso, claro, ser parecida com Ele. Muitas vezes você não ouve assim, muitas pessoas dizer assim, quando a gente casa, e você está muitos anos casada, e você, graças a Deus, vive bem, vive uma vida legal. Muitas pessoas dizem, meu, como vocês são parecidos. Vocês ficaram parecidos. A convivência, o estar junto, você se torna parecido com o teu esposo, ele contigo. É tão lindo, tão gostoso isso. Queridas, o meu relacionamento com ele tem que ser tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão real, tão verdadeiro, que eu tenho que ser parecida com ele. Aleluia! Eu tenho que ser parecida com Ele. Não importa a beleza externa, exterior, mas eu tenho que ter o brilho de Cristo na minha vida. Eu preciso ser parecida com Ele. Amadas, à medida que nós mulheres vamos nos consagrando e tendo intimidade com os céus, mais nós teremos um caráter parecido com o de Cristo. Quanto mais você orar, quanto mais você conversar com Jesus, quanto mais você andar com Ele, quanto mais você tiver intimidade com Ele, você vai ficar parecida com Ele. Você vai ficar parecida com Ele. E o mundo vai te conhecer, você é uma delas, você é uma delas, você é uma delas, você é uma mulher de Deus. Seja parecida com Cristo, queridas. Amadas, o nosso legado é determinado pelo nosso caráter. E uma mulher de caráter, ela sempre vai conseguir influenciar outras pessoas que tiverem em sua volta. Eu acho lindo isso aqui. Nós precisamos influenciar pessoas que estão em nossa volta. E se eu perguntar assim, o que legado que nós estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente? O que nós estamos deixando? Qual é a história que eu estou deixando? Qual a história que você está deixando? Para os teus filhos, para os teus netos, para a geração? Quem é pastora de igreja, para a igreja onde você cuida, para o grupo que você lidera? Que legado estamos deixando? O legado que nós podemos deixar, ele será determinado pelo nosso caráter. A presença do Espírito Santo, queridas, nos ajuda a construir o nosso caráter. E a presença do Espírito Santo nos ajuda a nos conhecer, a nos analisar, a olhar para dentro de nós e realmente ver se estamos sendo parecidas com Cristo. Que eu e você venhamos ter essa sensibilidade de permitir que a presença do Espírito Santo inunde o nosso coração e que diariamente eu e você venhamos olhar para dentro de nós e perguntar, Senhor, será que o meu caráter hoje, será que a minha vida hoje está agradando a Ti? Nós precisamos fazer essa análise diária. Porque nossos olhos veem o exterior. E muitas vezes, quando nós olhamos o exterior de alguém, parece que está tão bonito, né? Porque a gente se arruma para ir na igreja, a gente veste a melhor roupa, a gente arruma o cabelo, a gente se ajeita. E quando olhamos, está todo mundo bonito. Está tudo bonito. Mas tem um que contempla lá dentro, o nosso interior. E eu sempre digo que a beleza da mulher, ela não é o exterior, ela tem que vir de dentro para fora. Imagem de Cristo, semelhança de Cristo, Ele tem que aparecer em nós, resplandecer em nós. Vamos lá, o segundo ponto, o modelo ideal de uma esposa de obreiro. A gente está aqui pulando alguma coisa, mas as irmãs têm tudo escrito aí. E quando vocês chegarem em casa, vocês vão ter esse material com vocês, vocês continuam lendo, tá? Nós vamos obedecer o nosso horário. Segundo ponto, o modelo ideal de uma esposa de obreiro. Queridas, quando nós temos o caráter de Cristo em nossa vida, o nosso estilo, o nosso comportamento sempre glorificará o nome do Senhor. Quando nós temos Cristo na nossa vida, envolvendo a nossa vida, o nosso caráter,
nós realmente teremos um comportamento que vai glorificar o nome do Senhor. Caráter, irmãs, não é herdado, é formado. E como é bom quando nós permitimos que Jesus vai moldando e formando, trabalhando no nosso caráter. Caráter não é herdado. Quantas de vocês, se nós fôssemos ouvir a história de vocês, quem sabe quantas diriam assim: ah, minha mãe foi uma mulher que tinha vícios, minha mãe foi uma prostituta, minha mãe, o meu pai foi isso, foi aquilo. Se fosse herdado, você também teria a mesma história. Mas não, o caráter ele é forjado, ele é trabalhado ao longo da vida. Desde o momento que você toma uma decisão por Cristo Jesus e pede para Ele entrar na tua vida e trabalhar na tua vida, o Senhor escreve uma nova história na tua vida. Ele molda a tua vida. Quantas que testemunham quem eu era, quem eu fui, de onde eu vim. Mas hoje o que importa é que o caráter de Cristo está na tua vida. E hoje você é uma mulher escolhida, amada pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Ele escreveu uma nova história nas nossas vidas. Você não herdou as coisas ruins que vieram de avós, de parentes, de pai, de mãe, não. O Senhor trabalhou, o Senhor moldou, e hoje você tem uma nova história, hoje você é uma mulher de Deus, escolhida pelo Senhor. Caráter, ele é trabalhado e formado pela presença do Senhor Jesus. Quando eu olho aqui, falando que não é herdado, mas é formado, eu sempre lembro da história de Ruth. Nós não temos aqui tempo para entrar em comentários, mas Ruth era uma moça pagã, servia a deuses falsos. Mas no momento que ela conheceu Jesus verdadeiro, que Ele entrou na vida dela, que Ele mudou a vida dela, o caráter dela foi transformado, foi mudado. A história passada ficou para trás, os deuses falsos ficaram para trás. E uma nova história foi escrita na vida de Ruth. Porque quando Jesus entrou, Ele mudou o caráter dela. Ela se tornou bondosa, amável, meiga, sincera, verdadeira. E quando chegou o momento que a sogra disse: minha filha, volta para o teu povo, volta porque eu vou voltar para a minha terra. Ela disse: não, eu vou cuidar de ti, eu vou estar contigo, eu não largo mais este Deus verdadeiro. Caráter de Cristo formado, trabalhado na vida dela. Então, queridas, que nós venhamos permitir que o Senhor trabalhe no nosso caráter. Amadas, uma mulher que tem o caráter de Cristo, ela tem maturidade, ela é uma pessoa confiável, ela tem responsabilidade. É sério isso. Uma mulher que tem caráter de Cristo, ela tem maturidade, ela é confiável e ela tem responsabilidade. Não precisa as pastoras estarem diariamente falando, dizendo: irmã, você tem que ter responsabilidade, você tem que ser uma pessoa confiável, porque se você tem o caráter de Cristo, você já tem isso, maturidade. É uma pessoa de confiança, é uma pessoa que alguém pode procurar ajuda, pode procurar conselho, pode confiar um segredo a você, que você vai contar somente para Jesus e vai ser bênção na vida dela. Caráter de Cristo. Quando temos caráter de Cristo, nós não ficamos comentando os defeitos da nossa irmã para ninguém. Nós não ficamos de tititi dentro da igreja, olhando as coisas ruins e contando para os outros, não. Quando nós temos o caráter de Cristo nas nossas vidas, nós temos maturidade. Até mesmo quando vemos, quem sabe, coisas erradas, que não agradam ao Senhor, que entristece o nosso coração, mas eu tenho maturidade para conversar com Jesus, para falar com Ele, porque Ele é o único credenciado para mudar o caráter das pessoas.
Irmãs, se você tem alguém que você conhece, que você convive, você diz, meu Deus, essa pessoa não tem um caráter moldado por Jesus, que você possa orar por essa pessoa e pedir, Senhor, coloca o teu caráter na vida dessa mulher, trabalha, para que ela venha também ser uma pessoa que desfrute das belezas do Senhor, porque a beleza de uma mulher não está no exterior, a beleza de uma mulher é a presença de Jesus, é o temor do Senhor na vida dela. Muitas confundem, cuidam muito do corpo, cuidam muito do físico, cuidam muito do exterior, mas hoje o Senhor nos convoca, a nossa beleza vem do Senhor, a presença dEle, o temor dEle, a graça dEle, nas nossas vidas que não pode faltar. Queridas, a mulher que tem caráter de Cristo, ela é discreta, ela é prudente, ela tem sabedoria para falar, para aconselhar, para ajudar, para intervir e para motivar. A mulher que tem o caráter de Cristo, ela tem essas qualidades. Ela é prudente e ela tem sabedoria. Como é gostoso falar com uma mulher prudente. Como é gostoso ter amizade com uma mulher que tem sabedoria. Como é bom conviver com uma mulher discreta, cheia de paz, transmissora de paz. O caráter de Cristo faz isso nas nossas vidas. Eu gosto muito de Provérbios 16 e 16, quando nos diz que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prudência mais do que a prata. E eu sempre digo para as mulheres, se adorne de muita prata, de muito ouro, espiritualmente falando, buscando prudência, buscando sabedoria. São valores que estão sumindo da vida de muitas mulheres. São valores que estão sendo negligenciados por muitas mulheres de Deus. Mas hoje o Senhor nos convoca. Ele nos trouxe aqui para nos lembrar que na pessoa dEle, na pessoa do Espírito Santo, eu posso ter sabedoria, eu posso ter prudência, eu posso ser uma mulher agradável. Aleluia, aleluia. Que nós possamos ter a presença de Cristo e atrair as pessoas para perto de nós, através da nossa conduta, através da nossa maneira de ser, de agir, de falar. Busque sabedoria, não abra mão de buscar a sabedoria. A sabedoria na vida da mulher é como você vivesse adornada de ouro. A prudência na vida da mulher é como você vivesse adornada de prata. Olha o valor disso. A mulher que tem o caráter de Cristo, ela é assim, prudente, tem sabedoria, e ela gosta de aconselhar, de ajudar as pessoas, e as pessoas têm prazer de estar ao lado dela. Dê um sorriso para quem está perto de você, e diga assim, é bom estar com você. Você tem o caráter de Cristo. Aleluia, amém, será que podemos realmente? Oh, aleluia, vamos em frente. Queridas, quando nós temos o caráter de Cristo na nossa vida, trabalhado, forjado, moldado pelo Senhor, pela presença dEle, nós desenvolvemos o bom caráter de Cristo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Às vezes, é tão fácil ser educada lá fora, tratar todo mundo bem. Você pode notar que na igreja ninguém grita com ninguém, ninguém maltrata ninguém. Mas como que está o caráter de Cristo na minha vida, na tua vida dentro de casa? Com os nossos filhos, com o nosso esposo, com aqueles que nos rodeiam. Eu sempre digo que o primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar. As primeiras vidas, almas que precisamos ganhar para Jesus, é os nossos filhos.
Será que o nosso caráter está sendo verdadeiro, sincero dentro de casa? Será que eu não sou uma mãe que quando o telefone toca, eu estou ocupada, eu digo, vai lá e diz que a mãe não está? Ai, vai lá e diz para o vendedor que eu não estou em casa. Isso não é caráter de Cristo. As nossas atitudes falam muito na nossa casa, na nossa família. Quem sabe quantos esposos dizem, se eu pudesse, eu queria morar dentro da igreja com a minha esposa, porque lá ela é uma líder por excelência, lá ela é uma bênção, lá ela abraça todos. Mas será que o nosso caráter está sendo eficiente, imitadoras de Cristo dentro da nossa casa com aqueles que convivem conosco? Será que verdadeiramente estamos sendo auxiliadoras, abençoadoras, discipuladoras dentro da nossa casa? Quando temos o caráter de Cristo nas nossas vidas, pode ser na rua, pode ser na loja, pode ser dentro de casa, pode ser no avião, pode ser em outro país, pode ser em qualquer lugar, eu preciso sempre representar Cristo. Aleluia! Aleluia! Será que os nossos filhos estão olhando para nós como mulheres de Deus, como exemplo? Será que os nossos filhos estão testemunhando de nós? Será que não há mentira nos nossos lábios? Será que não há contenda? Será que a nossa mesa, irmãs, isso aqui é muito sério, será que a nossa mesa não está sendo um ambiente onde nos sentamos para comentar mal de alguém, para falar mal do nosso pastor, falar mal do nosso líder? Quem tem o caráter de Cristo, senta à mesa como adoradores, agradecendo e bendizendo ao Senhor pelos benefícios dEle. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o caráter de Cristo nas nossas vidas, irmãs, tem que estar presente, fluindo diariamente, em todos os lugares. Se você trabalha fora, se você tem um patrão, se você tem um serviço secular, você tem que ter o caráter de Cristo. Você tem que representar Jesus. Não pode haver mentira, não pode haver contenda, não pode haver palavras más, negativas. Não pode maldizer alguém, você sempre tem que ser abençoadora. Aleluia. Deus está falando aos nossos corações. Que nós venhamos nesta noite, queridas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui mais uma vez. Eu sei que é uma palavra simples, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus nos trouxe mais uma vez aqui, está chacoalhando a gente, dizendo: ei, eu estou de olho em você. Como está o teu caráter, como que estão as tuas atitudes. Que nesta noite nós venhamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, para ver se realmente estamos representando Jesus, se o mundo está vendo Jesus em nós, se a nossa casa, a nossa família está vendo Jesus em nós. Eu tenho que ser tão crente dentro da minha casa quanto lá na igreja. Eu tenho que ser adoradora dentro da minha casa quanto lá na igreja. Eu tenho que ser serva dentro da minha casa quanto eu sou na igreja. Que nesta noite o Senhor venha nos moldar, que nós venhamos ser moldadas para sermos parecidas com Ele, semelhantes a Ele, iguais a Ele. Aleluia. Vamos correr um pouquinho aqui, está vencendo o nosso tempo. A esposa de obreiro tem o caráter de Cristo, o número 3. Ela envolve com prudência e prazer nas tarefas ministeriais do seu esposo. Essa parte você procura ler bastante em casa. E que você, que é esposa de um líder, de um pastor, de um obreiro, possa sentir prazer em estar ao lado deste homem.
O Senhor te escolheu para você ser realmente uma adjutora, para somar, para abençoar. Esteja orando por este homem que está ao teu lado. Seja apoiadora, motivadora. Como nós precisamos de mulheres motivadoras. Quem tem o caráter de Cristo é uma apoiadora, uma incentivadora do seu esposo. Ela não compete, mas ela anda lado a lado, junto com ele. A alegria dele é dela, a bênção dele é dela. Ver ele bem é a alegria dela. Nós não podemos ter os nossos esposos e competi-los com eles, não. Nós estamos ali para somar, para ser bênção. O caráter de Cristo nos faz sermos submissas, apoiadoras, motivadoras e incentivadoras dos nossos esposos. Conheci mulheres que tiveram sérios problemas no relacionamento, porque não souberam viver com a bênção do marido, o crescimento profissional do esposo, e se frustraram. Ele está bem, ele ganha bem, ele trabalha bem e eu nada. Queridas, o sucesso do meu esposo, a bênção do meu esposo, eu faço parte. Se ele está sendo abençoado, eu também estou sendo abençoada. Quando nós temos o caráter de Cristo, nós entendemos isso. Que a bênção dele é a bênção nossa. Se ele está bem sucedido, se você não precisa trabalhar fora, porque Deus tem abençoado ele, glória a Deus, não se sinta diminuída. Continue tendo o caráter de Cristo, orando por ele, abençoando ele, incentivando ele, apoiando ele. O Senhor nos chamou para isso. Queridas, não temos como falar tudo aqui, mas como eu disse, vocês têm a apostila aí. O nosso horário está vencendo, eu só quero terminar aqui dizendo o número 4. Tenha excelência de um caráter de Cristo, parecido com Cristo. Tenha excelência de um caráter e seja parecido com Cristo. Uma mulher de caráter excelente sabe que a semente que for plantada hoje é a colheita que ceifará amanhã. Olha, irmãs, que sério. O caráter excelente, a mulher que tem um caráter excelente, sabe que a semente que for plantada hoje é a colheita que ceifará amanhã. O meu conselho, encerrando aqui, eu digo: semeie boa semente. Cuide no que você está semeando. Procure ter o caráter de Cristo. Semeie atitudes boas, palavras boas, coisas boas. Seja abençoadora, porque amanhã nós vamos colher aquilo que semeamos. Que nós possamos diariamente fazer uma retrospectiva dentro de nós e analisarmos o que estamos semeando. Que o Senhor use a tua vida como uma boa semeadora. Semeie coisas boas. Semeie o reino de Deus. Que o caráter de Cristo na tua vida possa influenciar todos aqueles que te conhecem, que convivem com você. Que você possa ser uma influenciadora de uma mulher de caráter, uma mulher que tem o caráter de Cristo. Não abra mão de ser parecida com Jesus. Se de tudo que eu falei aqui você não guardou nada, eu quero que você guarde essa última frase: não abra mão de ser parecida com Cristo. Amém? Olhe para quem está perto de você, sorri e diga para ela: querida, não abra mão de ser parecida com Cristo. Diga para ela: não abra mão de ser parecida com Cristo. Não abra mão de ser parecida com Cristo. Seja parecida com Ele. Tenha o caráter dEle. E você será uma mulher virtuosa, abençoadora, cheia de Deus. Obrigada, que Deus abençoe.